tipo, live sobre fundo imobiliário de tijolo, análise de fundo imobiliário de tijolo. A última live foi sobre indicador de ações. Agora a gente vai falar um pouco de análise quantitativa, que é a mesma análise que a gente fez para ações na última live, só que agora voltado para fundo imobiliário de tijolo, tá? Primeiro. Talvez a gente faça uma live voltada para fundo imobiliário de papel, que agora deu um BOzinho com a CVM, fundo imobiliário, principalmente de papel. Mas por que falar primeiramente de tijolo? Porque tijolo também tem uma análise muito grande subjetiva, igual tem nas ações também, quando a gente olha governança, olha quem manda na empresa e tal, e tal, e tal. Nos fundos de tijolo também tem uma análise subjetiva, mas ela sempre é casada com a análise quantitativa, igualzinho a gente faz com as ações. Então a gente vai ver um pouco dessa análise quantitativa para fundos de tijolo hoje, tanto é que a gente vai começar olhando os imóveis, né? Fundos de tijolo investem em imóveis físicos, a gente começa olhando quantitativamente esses imóveis. A primeira coisa que você pode olhar é a quantidade de ativos que esse fundo vai ter no portfólio. Então, tipo assim, existem fundos imobiliários, hoje em dia eles estão mais raros, mas são fundos monoativos, são fundos que investem em um único ativo como fonte de renda. Tipo, o fundo imobiliário chama Shopping ABC, por exemplo. É literalmente um fundo que detém aquele shopping e pronto, toda a receita vem do shopping, o fundo é basicamente aquele shopping. Por serem ativos muito grandes, muito caros, faz sentido ser um fundo, entendeu? Por isso que um único imóvel vira um fundo. Mas, hoje em dia, cada vez mais está ganhando espaço os fundos multiativos, né? São fundos que têm mais de um imóvel e é o que a gente recomenda também, que é a maioria que eu invisto, todos que eu invisto são multi, né? Multi-imóveis, multi-regiões, multi-inquilinos, multi-tudo, que é mais diversificação. Eu trouxe ali no slide o exemplo do HGLG11, que é a minha maior posição em fundo imobiliário, né? Já dando um spoilerzinho da minha carteira. Minha maior posição em fundo imobiliário. O HGLG11 é um fundo logístico que tem 17 galpões logísticos. Ele tem 17 ativos, como vocês podem ver aí, que é do Fundos Explorer, que é um site muito bom para fazer essas análises de fundo imobiliário. 17 ativos espalhados em 5 estados. Então é um fundo multiativos. Ele não é dono de um único galpão. Ele é dono de 17. Fundos monoativos são concentrados em um único imóvel. Já os multiativos, eles têm essa diversificação na receita. Então, os aluguéis que ele recebe não é dependente de um único contrato de locação de um único galpão. Então, ele tem vários inquilinos porque ele tem vários galpões logísticos expostos a diferentes regiões e etc. Então, ele tem uma diversificação maior de receita que traz o quê? Mais previsibilidade, porque é mais difícil todo mundo quebrar contrato do que um único contrato ser quebrado, e traz mais segurança, porque a diversificação de você ter vários galpões, vários inquilinos, vários contratos, traz mais segurança para o seu investimento naquele fundo, entendeu? Por isso que é importante você analisar quantos ativos o fundo tem no seu portfólio antes de colocar ele, tá? Sempre dando preferência para os fundos multiativos. Além dos ativos, a gente tem que ver em que regiões esses ativos estão localizados, tá? Igual vocês puderam ver no último slide, o fundo tinha 17 ativos em 5 estados, né? Esses 5 estados são basicamente 3 regiões, tá? Ele tem no Sudeste, no Nordeste e no Norte, se eu não me engano, tá? Ou é só Centro-Oeste e Nordeste. Mas. Centro-Oeste não, Sudeste e Nordeste. Por quê? Porque é importante avaliar essas regiões. Porque o fundo tem uma exposição a diferentes mercados, quando ele tem diferentes regiões, sabe? Além de ter multiativos, é interessante que não seja tipo assim, ele tem 20 ativos, mas todos os 20 ficam em São Paulo. É interessante que ele tenha vários ativos em diversos estados, em diversas regiões diferentes. Por quê? Porque essas regiões diferentes vão trazer uma maior diversificação e vai trazer uma exposição ao mercado distinto. Tipo, shoppings e galpões logísticos, por exemplo, representam muito bem essa ideia. Tipo assim, você tem um shopping em São Paulo e um shopping na Bahia. Não é o mesmo mercado, não é o mesmo mercado consumidor, não é a mesma classe social, não é a mesma perfil de renda. Então você tem exposição a diferentes mercados, quando, por exemplo, um fundo de shopping tem shoppings em vários estados. Ou um fundo logístico tem seus galpões em São Paulo, que tipo, é o maior centro logístico, mas sei lá, tem galpão também no Nordeste, onde vem carga de porto, tem galpão no Centro-Oeste, onde passa carga de agronegócio. Então, tipo assim, várias coisas, diferentes mercados. Então é interessante também dar preferência para os fundos multi-regiões, tá? Multi-estados. Então, por exemplo, o HGLG de novo, ele tem 17 galpões, só que são 17 galpões espalhados por 5 estados diferentes. Então ele não tem um único mercado, não é somente São Paulo, por exemplo. Ele tem vários mercados diferentes, o que traz mais segurança e mais diversificação de novo para o fundo. Por isso que a gente prefere usar multi-regiões. Além disso, é importante agora, aprofundando dentro desses imóveis, né, que é basicamente o que está por trás desses imóveis, seria a classificação e a área, né?
A classificação e a área desses imóveis. Você já entendeu quantos imóveis ele tem, em que região eles estão. Então você já pode entender, tipo, em relação à diversificação, se o fundo é ou não é diversificado. Agora ele está diversificado para pior ou para bom? Por quê? Porque se toda a classificação desses fundos forem ruins, ou se a área for muito pequena, for um fundo muito pequeno, não faz tanto sentido, entendeu? Então, você pode olhar a classificação e o tamanho desses imóveis. O site que eu usei aí nesse exemplo é o Clube FI. O Clube FI é um site muito bom, lá tem uma aba de imóveis dos fundos imobiliários. Você pode ver quase todos os imóveis, a maioria dos fundos imobiliários, listados em quem é o dono desse imóvel, se o fundo é dono 100% do imóvel ou não, a data da aquisição que o fundo se tornou proprietário e a classificação dele ali na penúltima coluna. Você pode ver que tipo, tem classificação C, B, A+, e outros com galpão isolado. Galpão isolado é quando o galpão não se inclui na classificação, porque normalmente são galpões BTS. Galpões BTS são galpões feitos sob medida, tá ligado? Tipo assim, eu vou alocar para Leroy Merlin, a Leroy Merlin me faz encomenda, ó, eu quero um galpão desse tamanho, dessa altura, que aguenta tantos quilos no chão e tal, 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 tal. Aí você faz um galpão exatamente para aquele locador, para aquele locatário, no caso. Isso é um galpão isolado, ele não entra nessas classificações comuns. Agora, os outros galpões, que não são BTS, que são contratos típicos, normal, eles podem ser classificados de acordo com as regras do mercado normal, tá ligado? Então, imóveis de nota A ou até nota B são imóveis de alta qualidade. Então, um fundo que tem imóveis de maior qualidade, ele tende a ter uma maior segurança e previsibilidade. São contratos que têm, normalmente, maior valor, porque o imóvel é de maior qualidade, e os locatários desses imóveis também são de maior qualidade, ou seja, eles pagam melhor, porque são empresas que dependem desse imóvel de qualidade. Um exemplo disso são tipo as lajes corporativas. Nas lajes corporativas você pode ver que quase não existe um ativo que não seja classificado por A, B, C, AAA e essas coisas, porque quase todos seguem o padrão, entendeu? De lajes corporativas, que são empresas que seguem o padrão. Existem fundos hoje na bolsa que literalmente só investem em imóveis AAA, são imóveis com a melhor classificação possível, lajes no caso, né? Lajes corporativas AAA, porque justamente muitas empresas só consomem esse tipo de laje e é uma laje de muita qualidade, tem todas as recomendações, aprovado nos laudos e blá 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 blá, todas as lajes são a melhor classificação, né? AAA, o prédio tem ele ponto, etc, etc, etc. Então, você vê que essa classificação é muito importante quando você vai avaliar, tá? Não que tem um imóvel C, tem um imóvel D, o fundo é uma bosta, não. Mas, na maioria das vezes, avaliar a classificação pode te indicar a segurança do fundo, que quanto pior for o imóvel, mais arriscado ele é. Por isso que muita gente que investe em laje, eu inclusive, eu só invisto em laje através desses fundos que só investem em lajes AAA. Tipo, um fundo é o PVBI, por exemplo. Ele só tem 4 imóveis, mas os 4 são AAAs. Ele é dono de 4 prédios AAA, então ele é bastante seguro por isso. E por último, você pode ver a área locável, a área bruta locável, a ABL, que a gente chama, que é o tamanho de cada galpão. Você pode ver que existem galpões que tem 140 mil metros quadrados, entendeu? Então, assim, é um galpão bem grande mesmo. E, tipo, você pode ter uma noção do porte do fundo, tá ligado? Então, um fundo que tem um portfólio de qualidade, ele vai ter vantagens em negociações. Um fundo que tem um portfólio muito grande, ou seja, uma área muito grande, indica que ele tem um porte muito grande. É um fundo que negocia bastante contrato, que tem mais força de barganha, tá ligado? Então, ele normalmente consegue negociar melhor com as empresas. As empresas procuram eles para fazer os contratos BTS, que é o que eu tinha falado, aquela nesses galpões isolados. Além disso, avaliar a área pode te dar uma noção da vacância, tá ligado? Porque se você tem uma vacância de 2%, você fala, nossa, 2% é muito pouco, mas se o fundo for muito grande, 2% é uma área gigantesca. Para o fundo é pequeno, mas na prática aquela área é muito grande, entendeu? Então você pode ter uma noção do porte de vacância e do porte do fundo. Falando em vacância, ela seria a última parte quantitativa que você pode olhar dentro dos imóveis, porque a partir do momento que você vê que ele é multiativos, multiregiões, tem bons imóveis e é grande, o fundo grande, mais seguro, você pode avaliar o risco de locação daquele fundo. Se a sua receita vem do aluguel, o risco da sua receita é o quê? O fundo não conseguir alugar aquela área dele e aí você não vai receber nada porque aquela área não está alugada, tá? Tipo assim, óbvio, existe a inadimplência também, que é diferente de vacância, mas a inadimplência acontece muito pouco, principalmente nesses fundos muito grandes. Então a vacância seria o maior risco da alocação dos imóveis, que é o fundo não conseguir locar uma parte dele e aí aquela parte vira improdutiva para o fundo. Então você consegue fazer uma análise do percentual de área do fundo que é improdutiva. Você pode ver que existe a ocupação física e a vacância física.
Bem, a ocupação física é quantos por cento da área está ocupado fisicamente, a vacância física o inverso, é a área que não está ocupada. Você pode ver no HGLG, ele sempre teve uma vacância física abaixo de 10% ali, normalmente, no último ano, que é uma vacância muito boa, ainda mais para o ano de 2021. Então, assim, o fundo sempre consegue manter menos de 10% da sua área não locada ainda, então correndo atrás de locatários e tal, e tal, e tal. O que indica que a gestão consegue manter a área sempre alugada, sempre renegociando e tal. Além da vacância física, existe a ocupação financeira também. Muitos fundos acabam tendo contrato de locação, mas a empresa não está ocupando de fato fisicamente aquela área. Então existe só uma ocupação financeira. Então, às vezes, se você olhar a vacância financeira de um fundo, pode ser menor do que a vacância física, o que indica que o fundo está conseguindo receber daquela área, mas ela não está ocupada fisicamente. Mas isso não quer dizer que ela não será ocupada. Ela pode ser ocupada em algum momento que a empresa ocupe lá, mas aquela área já está alocada para alguém. Então o fundo já conseguiu alocar aquilo ali. Isso é o que a gente chama de vacância financeira. Vacância financeira é de fato aquela área que não gera receita nenhuma para o fundo. Basicamente isso, você fazer uma análise de quantos ativos tem, quais regiões, a classificação e a área relacionando com a vacância do fundo, que gera um risco de aluguel, você consegue fazer uma boa análise quantitativa dos imóveis dentro de um fundo de tijolo. Tá? E, além disso, você pode olhar alguns indicadores, que é o que eu quero falar. Sim, quando você for fazer análise de um fundo imobiliário, é muito importante você acompanhar alguns indicadores, sobretudo o primeiro que eu destaquei aí, que é o dividend yield, que corresponde à porcentagem de proventos que é paga em relação ao preço atual. É importante ressaltar que não é em relação ao preço que você pagou, mas sim em relação ao preço atual. Até destaque ali, então, que no longo prazo esse dividend yield vai ser maior, né? Eu vou explicar isso agora. Então, vou dar um exemplo aqui do dividend yield, para vocês entenderem. Caso uma cota de fundo imobiliário esteja custando, por exemplo, hoje R$ 100, e você faça essa aquisição, e durante um ano, hein, rapaziada, não é pagamento de uma vez, ela conseguiu te distribuir cerca de R$ 10, então esse fundo tem um dividend yield de 10%. 10% corresponde a R$ 10 de R$ 100. Então esse é o número que vocês vão encontrar ao entrar no Status Invest e procurar lá o dividend yield de alguns fundos imobiliários. E por que que eu falei que no longo prazo esse dividend yield não vai corresponder a um dividend yield real sobre o seu investimento? Porque caso você tenha pagado, nesse exemplo, R$ 100 nessa cota, e aí esse ano distribui 10% de dividendos, né? R$ 10. Mas, sei lá, daqui 10 anos, esse fundo imobiliário não está custando mais R$ 100, está custando R$ 200, e pague mesmo 10% de dividendos, o seu dividend yield real, se aplicado ao valor que você investiu, já é de 20%, entendeu? Porque R$ 20 corresponde a 20% do valor inicial que você investiu. Mesmo que o dividend yield seja de os mesmos 10%, entendeu? Porque os fundos imobiliários tendem a se valorizar também. Então, esse é um ótimo parâmetro para se analisar, porque quem investe em fundo imobiliário está esperando ter uma renda passiva, e é essa renda que vai aposentar essas pessoas no futuro, ou gerar uma renda complementar para custear alguns gastos. Observação, esse dividend pode estar distorcido, caso haja inadimplência, cancelamento de contratos, etc. Aí, já citei esse exemplo em outras lives, vou ressaltar de novo. O caso da HGLG, teve uma quebra de contrato, se não me engano, com a Volkswagen, um galpão da Volkswagen, e aí isso resultou no pagamento da multa, né? Quando você rompe o contrato, você paga uma multa por isso. Aí, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do seu rendimento. Então, quando você recebe o pagamento de uma multa, você também distribui aos seus investidores, né? As pessoas, as suas cotistas. Então, houve um aumento no dividend yield dele em relação à quebra de contrato, ao pagamento de uma multa. Mas que não necessariamente vai ser refletido no próximo ano, entendeu? Então, você tem que ficar atento a essas distorções. Porque no ano seguinte, por exemplo, vamos supor que não seja alugado esse galpão novamente, nesse curto período, você não vai ter essa multa, né, para elevar o dividend yield, então, que já foi pago no ano passado, e vai ter um imóvel sem inquilino. Então, o dividend yield tende a diminuir um pouco. Por que um pouco? Mesmo que seja um galpão grande. Porque esse fundo imobiliário tem 17 imóveis, né? Então, esse está sem alugar, mas tem outros 16 que estão alugados. Por isso é de suma importância você procurar
imóveis que sejam multidiversificados. E aí, para você se desviar desse problema, dessa distorção, você pode estar analisando o fluxo de caixa, né? Aí houve uma entrada de capital extraordinariamente alta lá, você vai ver que o dividendo vai subir, só que vai ter uma distorção, claramente uma distorção nisso. Outro indicador muito bom para você analisar é o P sobre o VP, né? O preço da cota sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário. Por que que é diferente das ações? Nas ações, às vezes, você pode negociar um múltiplo muito elevado, e nos fundos imobiliários não. Porque nos fundos imobiliários você está comprando um imóvel, né? Então você não quer pagar 2 milhões em um imóvel que vale 1,5 milhão. E quando você está comprando um fundo imobiliário, você está comprando parte daquele imóvel, participação. Por isso é muito importante você esteja atento aos fundos imobiliários que têm ali um valor justo, né? O valor um, por exemplo, quando você olha esse indicador está 1, significa que o valor da cota é proporcional, né, ao valor do patrimônio que esse imóvel, que esse fundo tem. Então essa seria a meta, tipo assim, o valor justo. Acima de 1, você está pagando mais do valor patrimonial, então você está comprando um imóvel de 1 milhão por 1,2 milhão, por exemplo, e abaixo desse valor pode ser um indicativo que o fundo seja barato. Não que isso seja sempre bom, né? Pode ser que seja risco elevado, né? Aquela relação risco-retorno que a gente já comentou outras vezes aqui nas lives. Mas abaixo de 1 significa que você está comprando, por exemplo, um imóvel de 1 milhão de reais por 900 mil. Você está pagando abaixo do valor de mercado, do valor que ele vale. E também pode estar distorcido porque acontece uma vez no ano a avaliação, geralmente, nos fundos de tijolos, e pode ser que, porra, fez agora a avaliação e daqui a alguns meses houve uma depreciação do imóvel, por exemplo, e aí não vai ser corrigido, né, esse valor patrimonial. Mas isso aí é para uma análise mais aprofundada. Pode passar aí o slide, vou dar um exemplo. Só falar um bagulho, só para deixar completa a aula sobre PVP, é que, tipo assim, existem fundos que normalmente tem ágio, né, negociado sobre ele. Tipo assim, se você olha o HGLG, historicamente o HGLG foi negociado a 1,15 PVP, ou seja, você sempre está pagando 15% a mais do patrimônio do HGLG. Mas isso é porque o HGLG é um fundo que tem muita segurança. Então você paga mais pela boa gestão do Credit Suisse, que é muito boa, pela segurança do HGLG, por tudo que o HGLG faz em qualidade. Né? Então, tipo, um fundo que tem menos risco, você vai ter menor retorno porque você paga mais caro por ele. Então, tipo assim, em relação a fundos de tijolo, né, que é o que a gente está falando aqui na live hoje, é importante você ver que existem fundos que historicamente são negociados com ágio no patrimônio, ou seja, sempre você paga um pouco a mais do patrimônio deles, e outros fundos não, tá? Então, tipo assim, não quer dizer que sempre que você paga mais que um no patrimonial, você está pagando sempre caro. Às vezes é porque o fundo ele tem menos risco, é um fundo mais seguro, um fundo de mais qualidade, você vai acabar pagando caro por ele, entendeu? Sim, sim. Então, Aí você já parte com uma análise qualitativa, né? Se você, por isso que, por exemplo, posso vou mostrar, fundo de shopping, sofreu muito na pandemia, tem um risco, tá, para se negociar um pouco abaixo de 1. Que na análise qualitativa, aí você identifica essas vantagens ou desvantagens. Na análise quantitativa é basicamente isso. Está negociando acima ou abaixo. Com ações é muito diferente, né? Às vezes você negocia assim, muito acima do valor patrimonial da empresa. Porque ela não é só aquilo, não é só o imóvel, no caso do fundo imobiliário. Ela é uma prestadora de serviço, ela vende a mercadoria. Por isso que é essa diferença, né? Nas ações você vai encontrar aos múltiplos muito mais elevados que os fundos imobiliários. Você está comprando só a parte física. Aqui, nesse exemplo XPML11, vocês podem ver lá, ó, quando vocês colocam no Status Invest, digita XPML11, vocês vão encontrar o indicador Dividend Yield que eu comentei. O XPML11 está próximo de 6% ali, que dá mais ou menos 0,5% ao mês de dividendos. Né? Isso com a cotação, como eu ressaltei lá no início, a atual, de 93,60. Caso você seja uma pessoa que investe há mais tempo, consiga, sei lá, pagar R$ 80, esse dividend yield em relação ao seu patrimônio é muito maior do que 6%. Vocês compreendem? Isso é uma boa análise para quem investe no longo prazo. Você vai ver sempre uma bola de neve. Né? Às vezes você vai comprar um novo fundo para 6%, mas para quem investiu há 2 anos atrás, representa 12%, por exemplo, representa 8%. E aí, agora fazendo análise do outro indicador, do PVP, você pode ver que está sendo a 0,92. Está abaixo do valor que seria o ideal. Você está pagando
valor custa 1 milhão, você está comprando um imóvel que custa 1 milhão, você está comprando por 920 mil, por exemplo. Né? E no próprio Status Invest você já encontra essa informação. Ó. Qual seria o valor de 1 para 1? Seria R$ 101,32. Então, o valor da cota para que o PVP seja 1 teria que ser 102, teria que ser R$ 101,72. E atualmente está em 93,60. Dependendo das suas análises quantitativas e tal, você talvez possa interpretar como um potencial de upside, por exemplo. Porque o mercado não vai deixar o dinheiro na mesa lá, né? Mas atualmente isso pode ser um indicativo de um risco maior. Você está se expondo ao comprar um fundo de shopping nesse momento. E claro que isso já entra numa análise mais aprofundada, né? Para você ver talvez o potencial de upside de valorização das cotas. É muito importante também. E o que acontece no longo prazo. Isso aí tudo você consegue ver no Status Invest, né? Menos o fluxo de caixa, que você já tem pela MBR dos fundos imobiliários. Aí você vai descobrir se tem uma distorção nos dividendos ou não, que é muito importante, porque a maioria das pessoas eles caem nessa pegadinha, entre aspas, né? Abre lá um fundo imobiliário que está pagando 12% ao ano, acha incrível, mas não necessariamente no próximo ano vai ser novamente 2%. Pode inclusive cair, como foi o exemplo que eu tinha dito lá. E aí, ó, embaixo também tem os dados. O patrimônio do fundo imobiliário é 1,9 bilhões. E hoje ele é negociado na bolsa, né? Tem um valor de mercado de 1,7 bilhões. Então está sendo negociado abaixo do que ele valeria. Caso o fundo queira vender todos os seus imóveis, ele conseguiria vender por 1,9 bilhão. E ao comprar na bolsa, você está pagando todos esses imóveis por 1,7. Seria essa análise. Quer complementar aí, Moisés? Só para falar que, tipo, igual você falou, sobre essa ideia do risco, todo o setor de shopping quase está sendo negociado abaixo de 1 do PVP por causa da pandemia, né? Tipo, ninguém mais ia em shopping, as shoppings não vendiam mais, nenhuma loja vendia, então os fundos acabaram ficando sem receita, né? E aí esse risco dos shoppings não voltarem, de ter uma nova variante e tudo, acabou fazendo o mercado jogar os fundos para baixo. Então quase todos eles estão sendo negociados com um deságio aí, isso aí. E, tipo, o bagulho sobre o DRE que você falou, é só para lembrar que o DRE se encontra no relatório gerencial do fundo. Todo mês os fundos imobiliários soltam um relatório gerencial. Esse relatório de novembro, dezembro e tal, todo mês. Diferentemente das ações, que soltam trimestralmente os balanços, os fundos soltam todo mês, porque o gestor, como é ativo, ele tem que falar o que ele fez todo mês, né? Isso aí você encontra, eu acho que até no Estados Invest você pode encontrar, você encontra no Estados Invest, no site do fundo, obviamente, no Clube FI, no Fundos Explorer, quase todos os sites de fundos imobiliários, ou no próprio Estados Invest, que é de quase tudo, você vê lá em comunicados do fundo, o comunicado mais importante é o relatório gerencial do mês. E lá ele fala, mostra o fluxo de caixa inteiro, o DRE do fundo, de onde veio as receitas, se teve venda, se não teve, alguma coisa assim, para você tirar todas as dúvidas que você tiver em relação ao dividend yield. É isso mesmo. Você consegue ver, inclusive, se o fundo está pagando mais ou menos do resultado dele, né? Que foi o que deu BO com o MXRF na CVM. Que, tipo, muitos fundos, em um mês, tem uma receita menor do que o pagamento. Tipo, o fundo distribui 60 centavos por cota, mas ele só teve uma receita de 55 centavos por cota. O que pode ter acontecido? Bem, o fundo ele não é obrigado a distribuir 100% do caixa, então ele pode ter deixado um caixa reservado do último mês, que ele recebeu acima de 60 centavos, e pagou esse mês agora para manter linear. Então ele meio que, o gestor vai fazendo essa linearidade, ele paga mais um mês, menos no outro para manter a coisa linear. Mas no caso do MXRF, a CVM alegou que ele estava distribuindo acima do que ele estava gerando de resultado geral, né? E existem muitos fundos que operam muito tempo assim, fundos que fazem uma reserva e passam muito tempo comendo a reserva de lucro e enquanto não conseguem gerar aquele resultado que ele distribui. Então ele gera um falso dividendo, né? Um dividendo tipo assim, pô, todo mês ele distribui 60 centavos, mas todo mês ele só consegue 50. Uma hora vai acabar esse dinheiro guardado que ele está usando para fazer. Então, tipo assim, você pode encontrar tudo isso aí no relatório gerencial para você não correr esse tipo de risco, né? Sim. Muitas É vezes isso. a gente cai nisso também. A olhar só para o dividend yield e acabar se frustrando depois. É isso aí, não olhar só pra... Tipo, acho que todo o racional por trás da análise quantitativa de fundo imobiliário é nunca olhe só para quantitativo do fundo imobiliário. Fundos imobiliários, de fato, por ser um investimento em imóveis muito tradicional do Brasil, você não pode ficar preso só ao número que aparece lá. Nossa, o fundo paga bem demais, é ele que eu... Hectare paga 20% ao ano. Ah, então é o melhor fundo que existe.
mas é porque é um fundo que a qualquer momento pode quebrar e fudeu. Inadimplência pode vir, tipo, tem risco de inadimplência muito alto, porque os recebíveis do fundo são de extremo risco. É um fundo muito mais arriscado que o mercado, é um fundo que faz uns movimentos nada a ver de vez em quando. Então, assim, você paga muito, corre muito mais risco para receber aquilo. Então, você não pode se prender só aos números. Sempre tem que fazer aquela análise que eu falei no começo, né? Subjetiva também, de analisar o que tem por trás. Sim, sim. É isso. É isso, então. Pode finalizar a gravação aqui para nós. Sim. A parte da CVM vai ficar para outra live? O vídeo? Cara, a parte da CVM, velho, vamos fazer separado um vídeo, alguma coisa assim. Ou então você pode emendar ele agora, explicado. Melhor fazer ele separado, né? É melhor fazer separado, né? Só análise Ainda de mais que fundo. já tem um complemento da CVM, não para, né? Já que a CVM, se a CVM quer tá, a CVM fala assim, não, beleza, parei de fazer graça, parei de fazer graça. Todo dia ela solta um PDF novo e eu não dou conta, velho. Todo dia um fato relevante diferente, aí fica difícil. Todo dia um fato relevante da CVM eu não dou conta. Não, mas aí a gente separa então, fica suave. Fechou.